Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vocês estão de máscara, mas dá para falar. Graça e a paz do Senhor seja com a sua vida, com a sua família. Amém? Nossos queridos irmãos que estão em casa, que estivemos juntos, durante 6 meses aí, ali, olhando na telinha, a gente de um lado, os irmãos do outro. Um beijo grande para cada um de vocês também, tá? Nós estamos juntos. Nossa unidade, ela não é geográfica, ela é espiritual. Então não importa se juntos aqui, nesse aconchego bom que nós estamos, ou se aí da sua casa, participando conosco, nós somos um em Cristo. Nos sentimos ligados a vocês, tá bom? E vocês a nós aqui com toda certeza. Hoje à noite, na hora do hino, eu senti falta do Tiago Maranhão saber falar Libras, e eu também, porque aí nós dois tínhamos conversado aqui, eu não precisava ter parado o hino, né, Tiago? Para pedir ali o ajuste do microfone. Obrigado, Tiago, ajudou, tá? Meus queridos, nós vamos então continuar a nossa série expositiva do livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1, encerrando hoje o capítulo 1 do profeta Abacuque. Teve gente que me perguntou se seriam só 3 sermões, já que são só 3 capítulos. Não serão bem mais do que isso, tá? Vamos até o fim do ano agora, com essa exposição bíblica. Abacuque, capítulo 1, verso 12 a 17. Abacuque 1, verso 12 a 17. Eu peço à igreja aqui presente para se colocar em pé, para fazermos juntos essa leitura, e peço aos irmãos que estão em casa para que, não precisa ficar em pé não, pode ficar aí no sofá sentadinho, mas que leiam também em voz alta aí na sua casa, tá? O texto bíblico, seja na sua Bíblia, celular ou na projeção que está chegando, tanto aqui no templo quanto aí para os irmãos que estão em casa. Vamos juntos então, meus irmãos, a intercessão do profeta, leiamos. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Oremos, queridos. Pai querido, Deus amado, o Senhor falou ao longo de toda a história, aos pais pelos profetas, depois nos falou pelo Filho, e depois nos deixou registrado tudo isso, Senhor, para que nós possamos continuar ouvindo a sua voz, que é o que mais queremos nesta hora. É o que pedimos também, em nome e pela mediação de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, por favor. Meus queridos, passaram-se 6 meses desse tempo estranho, que nós estamos vivendo. Olhando aqui para alguns de vocês, são guerreiros, foram
carimbados aí pelo vírus e superaram, venceram esse vírus. Outros não chegaram até essa infeliz experiência, graças a Deus, mas também todos vivemos dias de apreensão nesses últimos tempos. Eu queria lhe fazer uma pergunta pessoal no início aqui. Nesse tempo todo, especialmente agora, nesse período de pandemia, com tudo que aconteceu desde o mês de março, você está em maior comunhão com Deus? Ou você deu uma esfriada geral, está assim desanimado, apático? Como você descreveria hoje a sua condição espiritual depois deste tempo todo que nós estamos vivendo nessa situação tão desagradável? O reverendo Jeremias Pereira, ele pregou na nossa live de número 100, um querido colega, pastor na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, grande pregador, um servo do nosso Deus, e ele disse algo que realmente é irrefutável. A pandemia, ela não ocasionou as situações pessoais e familiares que nós estamos vivendo, quando essas situações são desagradáveis, ou até as boas situações, ela apenas acelerou, intensificou. Isso quer dizer que quem estava indo bem em casa, no casamento, na família, com os filhos, foi uma oportunidade muito especial de intensificar esses laços familiares. Mas, infelizmente, quem não estava indo bem também no casamento, nas situações familiares, essa situação também intensificou o desgaste dos relacionamentos. E, da mesma maneira, eu quero trazer agora para o relacionamento com Deus. Quem estava caminhando com o Senhor antes da pandemia chegar, quem estava buscando ao Senhor, provavelmente me responderia à pergunta que eu fiz há pouco, de que o seu relacionamento com Deus está de bem a melhor, pela misericórdia exclusiva de Deus, não por mérito algum pessoal. Mas, por outro lado, também é possível que quem já não estava indo bem, quem não estava tendo com Deus um relacionamento mais próximo, é possível que esteja realmente agora numa situação de apatia e talvez até de frieza espiritual. O povo de Deus, conforme o texto bíblico que nós lemos, passou por uma situação que, em certo sentido, é similar à nossa. Uma situação em que quem estava indo bem, continuou também cada vez mais aprofundando o seu relacionamento com Deus, mas aqueles que não estavam, a situação complicou muito para essas pessoas. E sabe o que aconteceu naquele tempo difícil? Que nós vamos recordar algumas coisas aqui, não com a memória brilhante do reverendo Francisco, né, que cita datas, lugares, etc., tudo de cabeça, sem nenhuma anotação aqui, tremenda a capacidade dele de fazer isso, mas nós vamos recordar algumas coisas do aspecto histórico que envolveu ali o texto bíblico que nós lemos. Mas naquele contexto difícil, complicado, que o povo de Deus, como nós somos a igreja do Novo Testamento, Israel a igreja do Antigo Testamento, e nós estamos ligados espiritualmente pela mesma fé no Messias. Sabe o que um homem fez naquele período? Um homem chamado Abacuque, um profeta de Deus. Ele orou. Ele orou num tempo de grande dificuldade, de calamidade social, de calamidade religiosa na sua época. Ele orou, ele abriu seu coração diante de Deus. Ele é um profeta intercessor. São 3 capítulos, e nos 3 capítulos ele não está falando com o povo de Deus, ele não está falando com as nações, ele está conversando com Deus. É o retrato de uma oração, aliás, de 3 orações. Ele faz uma primeira oração, Deus responde, e ele faz uma segunda oração, que é o texto de hoje, e depois de mais alguns esclarecimentos de Deus, ele faz uma terceira oração, que aí já é um salmo de louvor, é uma oração de louvor ao nosso Deus. Essa é, inclusive, a estrutura do livro do profeta Abacuque. Ele começa a sua primeira oração com perplexidade, com o que ele via acontecendo no meio do povo de Deus. Ele passa depois para o terror, ele fica aterrorizado quando Deus diz o que Deus vai fazer com o povo de Deus, e finalmente ele termina em paz e adoração, quando finalmente ele entende o que Deus está fazendo. Meus irmãos, na nossa mensagem de hoje, eu gostaria
de deixar aqui um incentivo, uma lição espiritual, e em torno dessa lição é que nós vamos desenvolver a nossa exposição bíblica. A lição espiritual, meus irmãos, de que em tempos de crise, nós precisamos e nós podemos encontrar refrigério na oração. Não há outro meio, não há outra forma de nós lidarmos. Se nós somos de fato do Senhor, nós temos o caminho, nós temos o remédio para nós lidarmos com situações difíceis na vida. Em tempos de crise, busque refrigério na oração. Vamos seguir o exemplo do profeta intercessor. O livro de Abacuque, meus irmãos, tem uma mensagem geral. A mensagem do livro, ela nos diz que há um Deus soberano que, com a sua ação providencial em relação à igreja, em relação às nações do mundo todo, Ele está dirigindo tudo para a glória do seu nome. Tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, tudo que nós já vivemos até aqui, tudo que a humanidade vai viver daqui até o final, Deus está conduzindo, orquestrando para a glória do seu nome. É neste livro que diz, inclusive, que a glória do Senhor vai encher a terra. E enquanto isso não acontece, nesse livro também nós somos ensinados de que o justo, ele até esse dia em que a glória do Senhor vai encher a terra, ele vive pela fé. Ele tem que aprender a andar pela fé. E por isso, quem vê a vida dessa maneira, quem vê a história do mundo e a história pessoal dessa maneira, na perspectiva de Deus, pode se alegrar no Senhor. Pode viver, experimentar o contentamento que nós aprendemos na carta de Paulo aos Filipenses, e aqui também nós vamos encontrar a mesma lição repetida num outro contexto, mas o mesmo princípio. Alegre-se, meu irmão, alegre-se, minha irmã, independente das circunstâncias, pela fé no Senhor Jesus, que está em breve vindo e vai finalmente encher a terra com a sua glória. Nós precisamos aprender a orar sempre. Nós temos essa grande dificuldade, não é? Enquanto a gente enxergar a oração como uma rotina, a oração como uma tarefa, a oração como uma necessidade, nós vamos ter muitas dificuldades na oração. A coisa só muda para homens e mulheres aprenderem a orar quando nós passamos a ver a oração como um deleite, como um prazer de estar em comunhão com Deus e realmente desfrutar de um prazer imenso em ser amigo de Deus, desfrutar do cuidado, da amizade de Deus. Nós não sabemos orar, nós temos grandes dificuldades na oração, especialmente quando acontecem então as tribulações, a ansiedade chega, os problemas acontecem. Não raro a gente não consegue sequer falar uma palavra com Deus, de tão oprimidos que nós nos sentimos pelo peso das circunstâncias. E Abacuque nos mostrou como lidar com estas situações por meio da oração. Vamos então aprender como encontrar esse refrigério na oração em tempos de crise. Há uma prática na oração que nós precisamos nos exercitar, que é orar com intimidade. Se queremos aprender a orar como Abacuque, nós precisamos conhecer o nosso Deus antes das crises, para que quando elas chegarem, ou se elas não chegarem, a gente esteja desenvolvendo esse costume, esse hábito de orar a Deus com intimidade. Jó, todo mundo conhece bem a história dele, também sofreu barbaridades, situações que nenhum de nós gostaríamos de atravessar, e ele encontrou refrigério, encontrou alento, encontrou forças para atravessar todos aqueles anos de imenso sofrimento na sua vida, a partir do seu conhecimento, da sua intimidade com Deus. Ele disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Viu como Jó conseguiu atravessar aquele deserto? Eu sei que o meu Redentor vive. Ele conhecia o seu Redentor.
Inclusive ele não estava entendendo, porque tudo aquilo estava acontecendo, porque ele tinha intimidade com o seu Redentor, ele tinha intimidade com o seu Deus, e de repente o padrão mudou, as circunstâncias mudaram, ele ficou desorientado, mas ele continuou confiando no seu Redentor. O mesmo aconteceu com Abacuque, e o mesmo precisa acontecer conosco, nos dias difíceis, nos dias maus que nós atravessamos na nossa vida, em diversos momentos da nossa vida. Abacuque conhecia o Deus de Israel, ele fazia parte do Deus de Israel, e o conhecimento do Deus de Israel, meus irmãos, não é um conhecimento genérico sobre Deus, não é uma crença genérica na existência de Deus. O conhecimento de Deus por parte da nação de Israel se dava por meio de uma aliança muito bem definida, uma aliança explicitada pelo próprio Deus, que se apresentou à nação e disse, primeiramente aos seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Depois Deus novamente reitera essa aliança com Moisés, vai reiterá-la com o rei Davi também, isso sem falar do que acontece depois com Cristo. Mas ali no período ainda do Antigo Testamento, era muito clara a relação de Deus com o povo de Israel por meio de uma aliança. E o profeta Jeremias, que pregou durante 40 anos, antes da tragédia do livro de Abacuque acontecer, ele profetizou, ele prometeu que Deus honraria e preservaria essa aliança que fora feita com os antepassados. E foi quando a crise chegou, então, Abacuque conhecia esse Deus. Abacuque tinha intimidade com esse Deus, e a maneira como Abacuque se refere a Deus é muito instrutiva, é muito encorajadora para nós. Ele vai dizer desse Deus: tu és desde a eternidade. No meio das crises no tempo e no espaço, ele se lembra de alguém que está fora do tempo e do espaço, que é o seu Deus, que é eterno. Isso traz conforto ao seu coração. Ele se refere a Deus como sendo o Senhor. Isso está no verso 12. Senhor aqui, meus irmãos, é diferente de quando, por exemplo, no Novo Testamento diz Jesus Cristo é Senhor. Ali significa que Ele é dono, que Ele é proprietário. Senhor aqui no verso de número 12, com todas as letras em maiúsculo, é o nome de Deus, Yahvé, aquele que subsiste, aquele que não depende de nada, que é de eternidade a eternidade, não precisa de nós, não depende de nós, controla todas as coisas e está em aliança com o seu povo. É o nome de Deus em aliança com Israel. Também ele faz uma referência a Yahvé como meu Deus. E aqui a gente percebe então este aspecto particular que eu estou destacando, da intimidade com Deus. Ele não faz referência ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como se fosse Deus do passado. Ele fala, não, é o meu Deus. É um Deus que eu posso falar com Ele, a quem eu posso recorrer quando as coisas ficam difíceis. Este Deus, ele também, Abacuque o chama de rocha. No meio das instabilidades políticas, econômicas, sociais, familiares, pessoais, da oscilação do nosso humor, da oscilação do nosso estado emocional, nós servimos àquele que é rocha, onde a gente sabe que pode se apoiar, onde a gente sabe que nós temos a firmeza para caminhar. E ele se refere também, ele usa vários termos, antes dele, desculpa a expressão, antes dele vomitar toda a sua inquietação, todo o seu sofrimento, primeiro ele fala, peraí, eu estou falando com o meu Deus, rocha, Yahvé, santo. E essa santidade de Deus é a característica de Deus que mais o incomoda naquela situação que ele está vivendo, porque a santidade de Deus faz com que Deus seja justo. Quando algo errado acontece, Deus trata a seu modo e a seu tempo, e ele não estava vendo a santidade de Deus sendo vindicada, sendo colocada em evidência com os acontecimentos que se davam ali com o seu povo e com a sua nação. E ele diz então, falando da santidade de Deus no verso 13, tu és tão puro de olhos, não podes ver o mal, a opressão não podes contemplar. Tudo isso eu estou dizendo, meus irmãos, para mostrar e evidenciar
que Abacuque tinha um conhecimento de Deus muito pessoal, muito próximo, muito íntimo. Ele conhecia o caráter de Deus. E o problema muitas vezes com a gente, quando a gente fica amargurado com Deus, quando a gente se sente desesperado ou desesperançado, é que nós não conhecemos a Deus como deveríamos, como poderíamos. Nós talvez sejamos tão ocupados com a nossa vida, com os nossos afazeres, com os nossos projetos, que nós não temos conhecido a Deus de maneira própria, com intimidade, a ponto de você dizer: aconteça o que acontecer, eu conheço esse Deus. Eu continuo confiando, amando, segurando na mão dele, aconteça o que acontecer. Para você dizer isso, você tem que conhecer a esse Deus. E Abacuque tinha tal experiência, a ponto dele dizer no verso 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Apesar do caos, ele tinha essa convicção que o povo de Israel não seria destruído pela nação inimiga que estava ali no quintal deles, chegando para um grande estrago. Meus irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Deus, o nosso Pai. E aqui há um aspecto muito importante, muito, que no Novo Testamento nós aprendemos, que ninguém pode conhecer o Pai, se não for por meio do Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem disse: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós estamos em grande vantagem, meus irmãos, em relação à igreja do Antigo Testamento, pois Cristo já se encarnou, já veio ao mundo, morreu, ressuscitou, instituiu a sua igreja, nos deixou os seus ensinamentos, e hoje nós podemos conhecer o Pai por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não fosse a mediação de Jesus, nós não saberíamos. Aliás, sabe que se não fosse a mediação de Jesus, a última coisa que a gente ia querer era conhecer o Pai? Porque Ele é santo, Ele não tolera o mal, Ele não pode contemplar o mal, e quando Ele nos visse, quando nós fôssemos levados à sua presença, nós não subsistiríamos. É por isso que a humanidade anda carregada de culpa, por causa da santidade deste Deus. Mas em Cristo nós fizemos a grande descoberta do Evangelho, que Deus é amor, e que Ele enviou o seu Filho para que nós possamos ser reconciliados com Ele. John Owen disse certa vez, que o príncipe dos puritanos, como eu já mencionei aqui, Jesus Cristo é a correnteza do amor do Pai, na qual está toda a nossa luz e o nosso refrigério. E por Ele, por Jesus, somos conduzidos à nascente, ao próprio sol do amor eterno do Pai. Então, consegue imaginar essa cena? Um grande rio, o rio do amor do Filho, que é Jesus, nosso Redentor, mas a nascente é o Pai, e é Ele quem nos conduz a essa nascente. O profeta Daniel disse: o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Muitas vezes nós sucumbimos, nós desmoronamos, porque não conhecemos ao nosso Deus como nós deveríamos, e principalmente como nós poderíamos ter o privilégio de conhecê-lo por meio de Jesus Cristo. Bem, meus queridos, nós sabemos que Deus usa os sofrimentos como um megafone para acordar a apatia espiritual do nosso mundo. Que esses 6 meses de lutas que nós temos vivido em nosso mundo, em nosso país, cidade, na família, possam estar sendo úteis para isso, como um megafone de Deus, para nos acordar, para nos sacudir da nossa apatia, e nós desejarmos assim conhecer mais e termos mais intimidade com o nosso Deus. Mas para orar e encontrar refrigério em tempos de crise, além de orar com intimidade com Deus, nós precisamos orar confiantemente. Confie nos caminhos de Deus em meio às crises. O capítulo 1 que nós estamos terminando hoje fala da disciplina de Deus sobre a nação de Israel. Começa com uma oração, ele falando: meu Deus, o que está acontecendo com o teu povo? Eles estão vivendo na mais completa corrupção. E aí Deus diz então que vai punir o povo de Deus através de uma nação que não conhece a Deus, cujo Deus é o poder, uma nação que se vangloria da sua crueldade, da sua maldade.
E então, no final, Abacuque está falando da surpreendente disciplina de Deus na oração que nós estamos tratando aqui. Mas uma das coisas que Abacuque falou sobre Deus, que eu nem desenvolvi muito nessa primeira sessão, é que tu és Deus eterno, de eternidade a eternidade tu és Deus. A eternidade de Deus, meus irmãos, mostra o controle de Deus sobre todas as coisas, que Deus não está preso no tempo, que Deus não está preso aos acontecimentos do nosso dia, como nós às vezes nos sentimos como um ratinho na gaiola, no meio de tudo que está acontecendo, sem ter o que fazer. Deus está do lado de fora disso tudo. Martin Lloyd Jones, um grande pregador, foi capelão da rainha da Inglaterra. Ele disse a esse respeito sobre a eternidade de Deus, a diferença que isso faz. Nada mais confortador do que saber que o Deus a quem adoramos está fora do fluxo da história. Ele precede a história, Ele criou a história. O seu trono está acima do mundo e fora do tempo. Ele, o Deus eterno, reina na eternidade. Você ter essa visão a respeito de Deus, de que Deus está acima de tudo, no controle de todas as coisas, é extremamente confortador e estimula a confiança, se você o conhece. Porque se você não conhece, sabe o que este segundo elemento da oração gera no coração de algumas pessoas? Revolta. Porque como elas não conhecem a Deus, e ouve dizer que Deus controla, que Deus governa, que Ele detém, está na sua mão, no seu trono, todos os acontecimentos, mas se Ele não conhece como um Deus de amor, se Ele não conhece como um Deus de misericórdia, muita gente se revolta contra Deus nessa hora, quando não, se torna cético e até mesmo ateu. Porque, bom, se Deus controla todas as coisas e há tanta maldade nesse mundo, então eu não posso crer nele. Ele não é um Deus bom, senão Ele não deixaria essas coisas acontecerem. Esquecem-se de que Ele mandou seu próprio Filho para o maior de todos os sofrimentos, para acabar de vez com esse sofrimento. E Ele só não fez isso ainda, de novo, por misericórdia, paciência, porque Ele espera que as pessoas se arrependam, porque se Ele voltasse logo, muita gente ia ficar de fora do seu reino. O Senhor está sendo longânimo, dando oportunidade a muitos que se arrependam, que ainda não o fizeram. Por isso, meus irmãos, nós precisamos desenvolver essa confiança nos caminhos de Deus. Essa tecla nós temos batido nas nossas pregações e lives ao longo desses 6 meses. A tecla da providência de Deus, do controle providencial de Deus nos acontecimentos dos nossos dias, não só dos nossos, como de toda a história da humanidade. O profeta Abacuque, um pouquinho depois, no capítulo 3, verso 6, ele diz: os caminhos de Deus são eternos. São traçados na eternidade. Quem vai entender isso? Quem somos nós para compreendermos os caminhos de Deus? O profeta Isaías, no capítulo 45, 15, ele diz: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Nós não conseguimos acompanhar os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus. Nós temos que deixar Deus ser Deus, como disse Lutero, e saber que Ele está no controle de todas as coisas. E isso fica muito claro aqui na oração do profeta, quando ele diz que foi Deus quem pôs aquele povo naquela condição, o povo caldeu ou o povo babilônico, a mesma coisa. Foi Deus quem colocou todo aquele sofrimento que veio sobre Israel através daqueles inimigos para os propósitos que Deus tinha estabelecido para a história da humanidade, para a história da redenção. Na verdade, irmãos, a história da humanidade é uma só, é a história da redenção humana por meio de Cristo. Esse é o enredo. O restante, meus irmãos, são coisas acessórias. Tudo que vem acontecendo, desde a criação no Éden até os nossos dias e até o final, caminha na direção do enredo estabelecido por Deus para a glória dele, para a salvação da sua igreja. E aquele povo que vinha chegando era um povo arrogante, orgulhoso, mas mesmo assim Deus iria usá-lo para estabelecer os seus objetivos. Sabe o que de especial Deus queria ensinar para o povo de Israel da época e para todas as nações depois daquilo? É que há um Deus no céu que governa todos os acontecimentos, todo pecado será tratado,
todo pecado será punido, mas Deus é um Deus de graça e misericórdia, porque todos os profetas, quando pesam a língua e a mão contra o povo de Deus, dizem o seguinte: olha, vai pesar, mas o Senhor vai restaurar um remanescente fiel, e Ele vai estar com esse remanescente fiel para toda a eternidade. A disciplina, o juízo de Deus sobre as nações vem sempre acompanhado de uma mensagem de graça e de esperança por meio do Messias que já veio, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos então, meus irmãos, ter essa confiança no nosso Deus. Uma vez os apóstolos perguntaram para Jesus: Senhor, quando é que o seu reino será estabelecido? Sabe o que ele disse? Não procurem dar palpite naquilo que vocês não sabem. Ele foi mais educado que isso, né? Ele falou assim: não vos compete conhecer tempos e épocas que foram reservados pelo Pai para a sua exclusiva autoridade. Mas tem uma coisa que é da competência de vocês: vão e sirvam, vão e preguem o Evangelho. Então, meus irmãos, nós podemos orar com essa confiança de que, embora não possamos entender tudo o que acontece, nosso Deus está governando, e enquanto Ele está governando os acontecimentos, nós vamos nos dispor: Senhor, pode usar a minha vida, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero que a minha vida seja a expressão dos planos e da vontade do Senhor. E por último, meus irmãos, um último ingrediente que precisa existir nas nossas orações, além de nós orarmos com intimidade ao nosso Deus, orarmos confiantemente na direção de Deus sobre todos os acontecimentos, derrame o seu coração nas suas orações em tempos de crise. Aliás, faça isso sempre, mas não deixe de fazer em tempos de crise. O profeta, desde os primeiros versículos até aqui nos últimos, ele está dizendo: Deus, por quê? Por que, Deus? Até quando, Senhor? Por acaso o Senhor vai deixar isso acontecer? Ele não está num debate intelectual com Deus, ele está aflito, ele está angustiado. E Deus não repreende por isso. Olha que interessante. Deus, nosso Deus e Pai, Ele quer ouvir nossa oração, Ele quer ouvir nossas dúvidas, Ele quer ouvir nossos questionamentos. Uma coisa é você ter dúvidas e questionamentos, outra coisa é ter incredulidade. Na dúvida, no questionamento, você chega para o seu pai perguntando, chorando, questionando, mas querendo aprender, querendo que ele fale, querendo que ele responda. Na incredulidade o coração está fechado, não quer aprender nada, não quer ouvir nada, já encerrou a comunicação com Deus. E o profeta então, ele está intrigado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aquela nação era terrível, povo pagão, povo assim, a fama... Desculpa, irmãos, esse celular é novo, eu estou ainda aprendendo a usar aqui. Não foi o telefone, foi meu cronômetro. O povo de Deus estava assim, em grande rebelião contra Deus, mas tinha gente boa lá. Sabe quem estava lá, no meio daquela nação corrupta toda? Tinha Daniel, tinha Ezequiel, tinha Jeremias, os 3 amigos de Daniel, e todos eles foram colhidos por aquele tsunami chamado povo babilônico. Foram levados para o cativeiro. Provavelmente quando chegaram lá, chegaram com uma cicatriz aqui no lábio inferior, porque os caldeus colocavam um gancho por aqui, punha todo mundo em fila, e através desse gancho eles iam puxando para as pessoas serem mais dóceis e submissas aos seus captores. E gente boa foi levado assim, e por isso o profeta, ele derrama seu coração na presença de Deus. Senhor, eu não entendo isso, eu não consigo aceitar que o Senhor, sendo santo como é, um Deus que não tolera a corrupção e a maldade, o Senhor vê esse povo fazendo tudo isso e não toma providência, Senhor. Eu não consigo compreender o que está acontecendo. Podemos fazer isso, meus irmãos, chegar a Deus com nossas ansiedades, preocupações e derramar nosso coração diante dele. Tem gente que fica com o coração e a cabeça cheio dessas coisas e não se derrama na presença de Deus. Sabe o que vai acontecendo com pessoas assim, com crentes assim? Vão ficando entristecidos, abatidos, revoltados, vão ficando, perdem a graça de viver. A ansiedade vai tomando conta do coração, começam a ficar doentes,
porque não aprenderam a derramar-se na presença de Deus e sair dali renovado, sair dali revigorado emocionalmente e espiritualmente. O profeta sabe que pode levar suas queixas a Deus, tanto sabe que depois que ele termina a oração, no versículo seguinte que a gente não leu, no capítulo 2, verso 1, que fica para a semana que vem, ele termina a sua oração e diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Pode queixar, pode se lamentar, pode dizer para Deus que você não entende, pode dizer para Deus que está doendo, que está sofrendo. Isso não é falta de fé, pelo contrário. Você não faria isso se você não cresce, que tem alguém te ouvindo, que tem alguém que te ama e que de alguma maneira, em algum momento, vai tratar as feridas do nosso coração. Meus irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele falou algo que eu queria compartilhar, encerrando. Nossa mente nunca fica tão lúcida e nossa teologia nunca fica tão clara como quando nos curvamos diante de Deus em oração. É de joelhos que enxergamos melhor a soberania de Deus. Um crente de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. É de joelhos, meus irmãos, derramando o coração na presença de Deus, que nós vamos conseguir organizar as ideias, pensar com clareza, receber a direção de Deus para os tempos de crise, para os tempos difíceis que nós possamos atravessar. E Jesus disse que a gente deveria fazer esse caminho. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em tempos de crise, encontre refrigério na presença de Deus. Aprendamos a orar, meus irmãos. Aprendamos a orar não por obrigação, não por mera necessidade, mas pelo prazer de desfrutar da comunhão com o nosso Deus, orando com intimidade, conhecendo esse Deus, orando confiantemente na sua direção sobre as nossas vidas e também, meus queridos, orando de modo a abrir e derramar o nosso coração na presença do nosso Deus. Nós